Olá pessoal, estamos aqui, mais uma aula da disciplina de transformadores, sou a professora Giane e nós vamos continuar falando sobre ensaios em transformadores trifásicos, mas hoje nós vamos falar do ensaio de deslocamento angular. Então vamos anotar aqui, deslocamento angular. Bom, o deslocamento angular, pessoal, representado pela letra DA, ele tem uma importância, tá, relacionada com a associação de transformadores trifásicos em paralelo, tá? Então, ele é uma condição necessária para associar transformadores trifásicos em paralelo. Bom, a associação de transformadores trifásicos em paralelo é um assunto que a gente vai falar posteriormente, tá? Então, a gente também vai abordar essa atividade prática. E assim como a polaridade é um fator importante para a associação de transformadores monofásicos em paralelo, o deslocamento angular é para a associação de transformadores trifásicos. Bom, e qual a sua definição, né? O que é, então, o que é o nosso deslocamento angular? Bom, deslocamento angular, tá? Ele é um ângulo, tá? É um ângulo formado entre a ligação que eu tenho no primário e a ligação que eu tenho no secundário de um transformador trifásico. Então, vamos anotar aqui. É o ângulo formado entre as retas. A gente vai ver isso aqui depois, porque entre as retas que unem os centros geométricos dos triângulos das tensões do primário e do secundário de um transformador trifásico. Bom, então, esse deslocamento angular, esse ângulo formado, então, entre os triângulos das tensões, são já de triângulos, mas não quer dizer que seja necessariamente ligado em triângulo na T e triângulo na BT. O transformador pode ser ligado em qualquer uma das ligações, mas, dependendo da maneira que ele foi associado, pode resultar num ângulo diferente do que a norma permite. Então, pela norma ABNT, os transformadores, eles devem pertencer ou ao grupo 1 ou ao grupo 2, desculpe aí que meu relógio falou comigo, o grupo 1, onde eles têm 0 graus de defasagem, ou ao grupo 2 com 30 graus, tá? Então, todas as associações que nós fizermos, todas as ligações, sejam elas triângulo, estrela, zigue-zague, na T ou na BT, elas têm que resultar nessas defasagens aqui, não diferente. Isso pode ser determinado teoricamente ou de maneira prática. Hoje a gente vai ver como é que a gente determina isso de maneira teórica. Então, para isso, vamos pegar um exemplo, tá? Então, como exemplo, eu vou pegar uma combinação, tá? Vou trabalhar com a combinação triângulo na T e estrela na BT, de maneira bem simples para que a gente possa entender. Então, vou pegar aqui um modelinho já previamente desenhado para facilitar. Deixa eu dar uma ampliada aqui para vocês poderem visualizar. Então, observem aqui que temos as
bobinas de AT, então aqui nosso enrolamento de AT, ligado em triângulo, bem, que já é conhecido de vocês, e aqui a nossa BT ligada em estrela, uma combinação bem normal, né? A ligação triângulo na T, estrela na BT. Bom, tendo essa combinação aqui, tá? Isso aqui é o nosso diagrama de ligações, tá? Vamos dar uma caneta mais fininha aqui. Esse aqui é o nosso diagrama. Vou botar aqui do ladinho, só para aqui. Tá, então, esse aqui é o nosso diagrama, que mostra como as bobinas foram ligadas. Para determinar o deslocamento angular, nós temos que fazer a representação vetorial. Lembrem, pessoal, que lá no início, quando a gente aprendeu ligação triângulo, estrela, mais no início do semestre, eu comentei com vocês, quando a gente viu cada uma dessas ligações, que nós usaríamos posteriormente, então, aquelas representações vetoriais que nós estávamos aprendendo. Lembrem que nós usamos vetores para fazer as representações das tensões das ligações e que esse nosso vetor, tá? A seta sempre indica o final de bobina. Bom, então tá fácil. Vamos representar essa nossa ligação triângulo da AT inicialmente. Em triângulos depois representaremos também a BT em estrela. Então vamos começar aí, tá? A caneta aqui. Então, nosso triângulo. Podemos começar em qualquer direção, tá? Eu sempre gosto de fazer a ligação, tá? Começando com o horizontal e para a esquerda. Então, vamos pegar aqui, ó, temos aqui o final. Então, vou botar os finais aqui, início aqui. Final aqui em cima, início embaixo. Temos aqui, ó, estamos aqui, nessa bobina aqui. Então, essa nossa ponta aqui é a ponta 1 e essa aqui é o 4 da bobina. Agora, nós temos que vir para essa bobina aqui. Lembrem que isso é um sistema trifásico e que nós temos 120 graus de deslocamento. 120 graus de deslocamento entre uma fase e outra. Só que numa ligação triângulo, esse ângulo é externo. Então, aqui, ó, esses 120 graus vão estar bem aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês. Aqui tá o 120, tá? Bom, vou marcar esse vetor aqui. O 1 tá ligado com quem? Ó, dá pra gente ver ali, ó. O 1 tá ligado com 5 e essa pontinha aqui é o 2. Também vou botar os nomezinhos aqui. Aqui é H1, aqui é H2. Bom, agora, novamente, a gente pode fazer aqui, ó, os 120 graus externos. E fechamos aqui, ó. Então, temos o 2, ó lá, 2 ligado com 6. Então, ligamos o 2 aqui com 6 e o 4 ligado com 3. Fechamos aqui nossa ligação triângulo. Agora, vamos fazer a nossa representação da BT aqui, ó, nossa ligação estrela. Mas lembrem o seguinte, que isso aqui é uma coluna, isso aqui é outra coluna e essa outra coluna. As bobinas 1 e 4 daqui e daqui tem que estar na mesma direção e sentido. Então, vamos lá. 1 e 4, começamos aqui na BT da mesma maneira, ó. 1 e 4 vai estar na mesma direção e sentido. Passamos para a segunda fase, então, vamos girar aqui 120 graus. E representar, então, ó, 4 tá ligado ali, ó, com o 5. Então, vamos representar aqui o 5. E aqui tá o nosso ponto 2, tá?
E os nossos 120 graus estão aqui, ó. Aqui tem 120 graus, tá? Giramos novamente 120 graus, sempre no sentido horário, tá? Mesmo sentido do relógio. E marcamos, então, a nossa última bobina. Aqui. Então, aqui temos o 6 e o 3. Então, aqui está o X1, lembram? Terminais de BT são identificados com X1, X2, X3, terminais de AT, H1, H2, H3. Então, X1, X2, X3. Observem que as bobinas, ó, 1 e 4 daqui, mesma direção e sentido de 1 e 4 aqui. 2 e 5 aqui, mesma direção e sentido de 2 e 5 aqui. Ó, 6 e 3, 6 e 3. Só faltou numerar aqui. 6. Teve um... Vamos apagar isso aqui que teve uma fixação de caneta e mudou nossos números. Bom, pronto. Agora, o que nós temos que fazer? Usar a definição e traçar as retas que unem os centros das figuras. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, vamos pegar uma outra cor aqui. Então, vamos começar por essa aqui. Vamos fazer uma reta aqui. Não, ficou muito reta, então voltamos. Tudo bem. Não tem problema. Podemos até deslocá-la um pouquinho para cima. Vou deslocar essa reta um pouquinho para cima. Vamos tentar ampliar um pouquinho mais para facilitar o desenho, então. Aqui. Tá. Não ficou muito reta, mas... Tá? E aqui a gente descobre o centro da figura. Mais ou menos por aqui assim, ó. Mais ou menos aqui. Agora é só traçar a reta também, saindo do centro aqui, passando pelo terminal correspondente. Observem que formou um ângulo. Esse ângulo formado aqui, ó, entre a reta que uniu o centro das figuras, tanto do triângulo das tensões do primário quanto do secundário, é o ângulo formado. Bom, desculpem aí que a Siri tentou falar comigo. Continuando aqui, então observamos que formou um ângulo de 30 graus. Um outro detalhe importante em relação a esse tipo de ensaio é que para ficar mais fácil de falar sobre ou de representar essas combinações, a gente usa letras. Então, depois a gente vai ver como vai ficar nas demais. Mas, por exemplo, o triângulo na AT, ele vai se representar pelo um D maiúsculo. Então, sempre que eu tiver uma ligação na AT, ela vai ser representada por uma letra maiúscula. O triângulo, no caso D de delta, a estrela um Y maiúsculo e o zigue-zague um Z maiúsculo. Já na BT, nós vamos usar para a estrela um Y minúsculo. Tá? Se fosse um triângulo, seria um D minúsculo, se fosse zigue-zague, seria um Z minúsculo. E o ângulo, a gente compara com as horas do relógio. Tá? Então, 30 graus equivale a 1 hora. Se nós olharmos lá para os ponteiros do relógio, a gente vai ver que quando é 1 hora, então aqui meio-dia, aqui 1 hora, esse ângulo formado aqui, ó, entre o ponteiro grande que tá aqui e o ponteiro pequeno que tá aqui, são 30 graus, por isso 1 hora. Então, a definição, uma maneira de fazer uma definição dessa ligação. Então, desculpem aí. Então, uma definição para essa ligação, para ficar mais fácil de entender, é uma DY, minúsculo. Observe que essa ligação tem neutro, então DYN 1.
ok? Então, essa é a maneira de definirmos essa ligação aqui, tá? Uma DYN1. Se eu pedir para vocês representarem uma DYN1, vocês já sabem que tem que começar fazendo o diagrama das ligações, depois fazer a representação vetorial para determinar esse ângulo aqui, tá bem? Então, muito obrigada a todos. Posteriormente, a gente vai executar isso aqui também na nossa atividade prática. Beijo a todos. Obrigada.